Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia! E aí, Sueli, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui. Graças a Firmes. Deus. Hoje o Paulo não estará, que ele está em viagem a trabalho pelo CELD, pelo GEDELME, um trabalho muito importante que tem aqui no CELD, que é levar as outras casas espíritas, troca, né? Uma troca, né? Levar, vai lá para as casas espíritas trocar. O que está dando certo para a gente ver, adaptar, o que dá certo aqui para eles adaptarem lá. Então, é um trabalho muito importante essa troca de estudo em casas espíritas fora do Rio. Então, essa equipe está, essa semana eles estão em Minas, por isso a não a presença do Paulo. Mas está eu e Sueli aqui, e por trás dos bastidores o senhor Tavares. Hoje, o Rio de Janeiro, nós estamos em alerta oficial, prefeitura não está funcionando, as universidades fechadas, as escolas, os serviços, só os serviços essenciais que estão funcionando. Todo mundo aí evitando sair de casa, porque está previsto aí um volume muito grande de chuva aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos presentes, fizemos essa viagem aqui rapidamente aqui em Natal, né, Sueli? Abrimos o link aí do StreamYard e viajamos pelo espaço, estamos aqui em Natal com o Tavares. Para quê? Para darmos continuidade ao estudo do livro Livro dos Espíritos, que esse mês que vai entrar agora, teremos as comemorações do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai dar continuidade, pedindo a Sueli do nosso Evangelho, capítulo 13, né, Sueli, que a gente tem um método, né? A gente usa esse método de acompanhar o estudo que a gente faz aqui no CELD, porque o Evangelho no CELD, que é a reunião pública, é às quarta-feiras, então a gente segue. Sueli, se você puder fazer a leitura, por favor, e fazer a prece, que aí eu faço a prece final, tá? Capítulo 13. Cadê Sueli? Caiu aí, Sueli? Oi, bom dia, Helena. Sueli caiu. Capítulo 13, que item, por favor? É o item 10º. Espera aí. 10. Item 10, por favor, tá? Quer que eu leia e você faz a prece ou você lê? Você lê e eu faço a prece, pode ser. Tá bom, aí, se eu entrar... eu estou aqui com o livro. Então, é assim. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Meus amigos, item 10º. Meus amigos,
Tenho ouvido muitas dentre vós dizerem: como posso fazer a caridade se muitas vezes não tenho nem o que é necessário? Uma pergunta é uma exclamação, não é nem um desabafo, né, que Kardec coloca. Aí vem aqui a sequência. A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-las por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Lindo, né, gente? Aos velhos que vos disserem: não adianta, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Responderei: Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem, a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências, em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também numa forma de caridade. Gente, eu nunca tinha prestado atenção nesse texto 10º do capítulo 13. Impressionante. É uma regra do melhor modo de fazer caridade. Muito interessante. Vamos seguir. Muitos dentre vós também dizem: ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus os vê da mesma forma, e eles vos deixam o vosso livre-arbítrio. Assim como deixais esses grãos de areia sobre a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma centelha vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixar de perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esse ensinamento, reunir-vos todos em torno desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Meu Deus, cada palavra eu fiquei emocionada. Um espírito protetor, Leão, 1860. Sueli, depois você dá uma lida nesse item 10º, porque parece que eu nunca li esse item 10º do Evangelho, Sueli. Pelo amor de Deus, que coisa linda! Então, atento a vocês aí, releiam. Eu li mal porque eu fiquei até emocional, que eu leia muito bem, porque ler com entonação é uma arte, né, gente? É a arte da dialética. Deem uma lida novamente nesse Evangelho, capítulo 13, item 10º, do Espírito Protetor, Lyon, 1860. Reflita. Esse Espírito Protetor faz uma cartilha para a gente entender verdadeiramente o que é caridade. Então, não tem mais como a gente negar: na minha instituição não tem uma instituição, no meu centro não tem uma instituição.
Não tem nada a ver isso. Tem a ver se é possível. Se não for possível, vamos seguir essa cartilha aqui desse espírito protetor que olha, vale a pena. Então, eu vou fazer a prece, a Sueli depois faz a prece final, então, tá, Sueli, por favor. Embalados por essa leitura desse evangelho de hoje, desse evangelho de sempre, embalado por um pensamento de Viana de Carvalho, esse espírito também protetor da humanidade, com as suas análises, quando ele diz: o Evangelho segundo o Espiritismo é Jesus que voltou, na figura da estrutura desse livro. Isso é muito lindo. Isso nos traz essa reflexão desse momento de prece, Senhor. Essa reflexão do quanto nós estamos felizes, essa verdadeira felicidade, essa felicidade da paz do Cristo, da paz que é o ânimo, é a alegria de servir, é a alegria de ser espírita, de ser cristão, é a alegria de sermos verdadeiramente irmãos, é a alegria de aprendermos com o estudo doutrinário, que também é o estudo cristão, que nós somos centelha divina, e essa centelha divina está na nossa consciência para ser expandida, trabalhada. Agradecemos essa oportunidade desse estudo, dessa web Estação da Luz, desse momento, desse espaço, para nós cada vez divulgarmos mais. A maior caridade que podemos fazer é a divulgação do cristianismo na figura da releitura, que é a doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos nós. Vamos voltar aos nossos estudos, dando continuidade a esse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Bom, Eli, bom dia para todos, eu estou voltando. Eli, o Carvalho está falando. Bom dia. É que eu sei que você é grande, mas não é duas. Elimine uma de você aí, por favor. Pois é, sabe por quê? Eu caí porque acabou a luz, e aí eu entrei no celular também. Tá bom. Aí você elimina aí a do celular e fica só na... Valeu, menino. Foi. Tá? Eli, a palavra é sua, tu começa. Ok. Você abre alas aí. Tá bom. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e vamos fazer assim, uma vibração para minha luz não acabar, para começar tudo novamente, coloque slide, é uma luta. Mas, acabou então, a luz aí, Acabou a luz aí? Acabou, por isso que eu caí. Aí eu entrei no celular e aí, bom, enfim, agora a internet voltou porque está a luz, mas está estável, né? Como a gente sabe que está essa situação aqui no Rio de Janeiro, chuva é sinônimo de falta de luz. Então, a gente de dia falta água, de noite falta luz. Pois é. A música antiga. Então, bom, voltando aqui, a gente está, então, no nosso livro, nossa base do bem viver, do aprendizado do dia a dia, nosso manual de sobrevivência é o Livro dos Espíritos. E nós estamos num tema fundamental, como a gente vem falando e conversando, um dos pilares do Espiritismo, né? A gente não pode se afastar desse pensamento que nós, espíritas... Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que perguntava, conversando sobre coisas do espírito, sobre situações de vivência, e a pessoa falava assim: eu acredito em espírito, acredito que eu tenho intuição, tenho inspiração por espírito, mas eu tenho dúvida realmente se a gente reencarna. Então, a gente conversando sobre essas, e que existem, né, as provas da reencarnação, são os pilares do espiritismo, né? Então, o espiritismo se baseia em vários pilares, e esse é um dos pilares, a gente ter essa crença e a certeza, porque muda o ponto de vista da gente. E a gente vai se ver a importância dessa encarnação como a melhor que eu já estive, para que a próxima seja melhor ainda
e a gente tendo essa certeza, a gente muda o aspecto do ponto de vista no sentido de que a gente tem que ser melhor. A proposta é ser melhor porque a gente vai alcançando a perfeição nas diferentes reencarnações. E nós vamos falar hoje dessa questão 171, que já começamos na semana passada, em que Kardec faz essa pergunta: em que está fundamentada o dogma da reencarnação? Na semana passada, a gente conversou exatamente sobre essa palavra dogma, que é uma palavra que é usada por Kardec com o justo sentido, o sentido filosófico aqui, que aqui no sentido filosófico, a gente já entendeu que nesse sentido filosófico, segundo o próprio Herculano Pires, a gente conversou isso na semana passada, mas vale a pena repetir, no livro Agonia das Religiões, o Herculano Pires nos fala exatamente, a palavra dogma é grega, no seu sentido original significa opinião. Ele tem uma opinião, mas que essa tem que estar fundamentada numa razão. Então, não é exatamente o dogma religioso, que é aquele dogma que você tem o princípio de uma fé e não pode ser contradito, né? Ele se contraditado. Isso é o dogma religioso. Quando se fala que é aquilo e não tem que se contradizer porque porque é, esse é um dogma religioso, que em outras religiões, que são as chamadas dogmáticas, é uma revelação de Deus, acredite-se, ponto, não tem que se discutir. A palavra dogma, no sentido filosófico, e é esse que Kardec usa, ele tem o sentido de opinião, mas com o princípio da fé, que é a fé raciocinada. É dogma de razão, é o princípio da doutrina racionalmente estruturada. Então, essa definição que Herculano dá uma diferença, porque muitas vezes a pessoa fala: mas se espiritismo não tem dogma, por que ele pergunta justamente na questão qual o dogma que é? Então, sim, qual é a opinião, mas baseado na razão. Então, muda muito, muito, muito o ponto de vista aqui, quando a gente fala nesse sentido filosófico que o Kardec utiliza, né? Não é no sentido religioso, que nunca pode ser mudado porque acredita e ponto, é isso, acredite e acabou, né? Aqui a gente está baseado, uma opinião baseado em fatos de razão, repetidos, experimentados. E aí a gente tem várias experimentações que comprovam a reencarnação até na ciência, né? O próprio Ian Stevenson tem vários livros, que é um cientista, que baseia na razão para explicitar, para dar o sentido da reencarnação. Ô, Sueli, você estava falando na questão que a tônica nossa é a reencarnação, né? Desse estudo que a gente está fazendo. Eu me lembrei desse livro aqui, Parnaso de Além Túmulo, é o primeiro livro psicografado de Chico, que alguns espíritos começaram tudo organizado, né? Tudo. Vou botar aqui novamente, que o Tavares botou. Tá, esse aqui. Essa aqui é a edição comemorativa. Falei aqui, falhou a máquina, a cachola falhou. O Chico vem colocando aqui nesse livro que muitos espíritos, era um programa, não foi assim solto, né? Lógico, nada é solto no universo. Então, programado por Deus, que enviou Jesus é enviado direto de Deus para o seu governador do planeta Terra, e Jesus já deixou esse programa: eu vos enviarei o Consolador prometido. Então, já estava previsto que teria um Consolador para dar continuidade, não mais na figura de uma pessoa, mas de uma equipe. Uma equipe. Então, quando começou a equipe, começa lá a grande invasão organizada, que ainda existe até hoje, essa questão de invasão organizada, ela não parou. E no Chico,
esses espíritos começaram a trazer para ele, se apresentar para ele como poetas, poetisas, tá? Do Brasil, fora do Brasil. Aí, quando ele soube que teria que fazer esse livro e tal. Mas uma série de espíritos se apresentaram e ele ficou encantado. Ele conta isso, ele ficou encantado. Ah, que bonita a tua poesia, né? Ficou muito generoso. Só que os organizadores, porque Chico até fala que ele não tinha preferência por comunicante nenhum. Ele gostava de todos. Interessante, né? Então, eles apareciam. Aí, os organizadores do livro, os benfeitores mesmo do Chico, começou a analisar e dizer assim, não, esse aí não pode. Essa poesia não pode. Mas é tão bonita. Não pode. Essa daqui também não. Aí ele vem dizendo por quê? Porque a tônica, por mais bonita que fosse a forma, mais linda que fosse a estrutura da poesia, mas não servia, porque teria que estar calcada na ideia da não só da imortalidade, mas da reencarnação. Então, só para dar essa reflexão aqui rápida, a importância do primeiro livro, belo, uma leitura bela, uma poesia maravilhosa, Chico adorou, mas não ia servir, porque não estava dentro do projeto que está preso a um programa maior, que é ao planejamento de Deus para a evolução, para esse momento do grande degredo e da evolução do planeta, de prova e expiação para de regeneração. Fala, Tavares, concorda com isso, Tavares? Bom dia, em gênero, número e grau. E é uma coisa fantástica, porque são poetas, têm o dom da poesia, mas tinham que estudar. Todos foram estudar espiritismo. Os seus pontos principais, para daí começar a vir a inspiração para eles poderem trazer, né, tanto portugueses como brasileiros, poetas, trazerem aquilo que se otorgou como o primeiro livro do Chico, que foi... Agora imagine, minha amiga, hoje tudo bem, minha amiga Sueli, há 80 anos atrás, mais ou menos, um tabaréuzinho no bom sentido, do interior do Brasil, começar a psicografar poesia dos grandes poetas, e a gente tem que agradecer a Vantuir, que acreditou nesse projeto e bancou, basicamente, né, dando a chancela para que esse primeiro livro pudesse sair. Mas tem que estudar. Lembrando que sua conterrânea, uma das poetisas mais emocionante. A gente aprende com o Chico, né? Não fazer preferência de nenhuma, mas a Alta de Souza é só fabulosa. Aí só aqui rapidamente para eu sair, ontem eu estava escutando a palestra de Edivaldo, porque eu fico aqui na rádio e eu fico escutando. Quando não tem nada, eu boto para Edivaldo, do pessoal e tudo mais, revendo o programa, e ele falando que ele foi registrar o primeiro filho dele, né? Eu sei dizer. E o nome da mãe não tem mãe, não. Não pode, meu amigo. Pode não ter pai, mas a mãe tem que ter. Aí apareceu Alta de Souza e disse: bota o meu nome, eu sou poetisa. Eu sei dessa história, muito interessante. Pode botar o meu nome. Então, maravilha. Também lembrando a Alta de Souza, né, conterrânea aí do Tavares, que a gente encontra ela aqui também aparecendo. Nós temos amigos aqui do Rio de Janeiro, que é a família da Lígia Simões, se ela nos ouvir, ela sabe disso. A tia dela, a mãe dela, era um grupo, até o grupo onde o Altivo iniciou, tá, gente? Isso está lá no livro do Altivo, a biografia do Altivo. Elas têm um poema de Alta de Souza, gente, que é qualquer coisa de lindo. Eu até uso muito, Sueli, eu uso muito ela ali quando a gente vai fazer os anexos do Memória de Suicida, quando ela fala a questão... quando houver luar, quando o sol... aflição, que essa gente não sabe o quanto essa dor traz alegria, que é ela trazendo um estímulo para que a gente possa passar pelas vicissitudes da vida com alegria. E fala assim, esquece essa gente, elas não sabem o quanto essa dor trará alegria. Então, só mesmo um espírito com uma abrangência do conhecimento espírita pode realmente entender os meandros da filosofia espírita, porque conhecer a doutrina espírita no raso é uma coisa, dar mergulho profundo e ir cavando os conhecimentos e contextualizando, aí realmente vai gastar muito tempo, é o tempo que a gente vai levar nessa encarnação para começar a entender o conceito doutrinário. Um deles é o planeta de prova e expiação, a metodologia divina. Não vai conseguir evoluir
se não aprender a criar resistência. Isso só se cria resistência passando pelo cadinho da vida. Sueli, pega a palavra aí, Sueli. Só quis fazer essa introdução, não, porque você já introduziu, mas essa lembrança da questão da importância de nós estudarmos a reencarnação. Mas antes de você pegar, só lembrando a todos, não esquecer de consumir, ler, eu acho que não estou botando direito. Tá, aqui. Tá ótimo. Tá olha, esse livro é fabuloso, tá, gente? Fabuloso. Aí, ó. Tá? Hernani Guimarães é um cientista, ele é cientista, é também um estudioso da ciência espírita, então é um livro, ó, olha para cá, ó, é um livro que muita gente fala, não tem prova da reencarnação. Tem sim, só tem que buscar, e ele buscou provas. Não é prova só pela revelação, que também é bastante, mas é sinais, lembranças com comprovação, nomes, endereço. Ele correu atrás. Olha, gente, tem esse livro com vocês. Toda vez que for pensar em refletir e estudar sobre reencarnação, que vale a pena, tá bom? Sueli, vamos voltar. Então, vamos lá ao texto que segue aqui na questão 171, onde Kardec, novamente, a gente repetindo aqui, em que está fundamentado o dogma da reencarnação. Então, nesse ponto aqui, Kardec faz a pergunta e vamos lá na resposta. A resposta é: na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontram-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, aqui, nesse ponto, ele está falando exatamente sobre essa providência divina, sobre essa benevolência de Deus, que deixa para a gente uma lei, né, que vai nos facultar justamente o progresso. E você pode estar com a porta aberta para o arrependimento, mas esse arrependimento vai ter que ser baseado numa razão, a justiça vai privar esse indivíduo desse momento do arrependimento, ele vai ter que repensar toda a sua razão do seu arrependimento, das suas falhas, e uma oportunidade para que você seja feliz. Então, essa resposta dos espíritos nos diz muito dessa providência divina que a gente conhece, que deixa para a gente uma oportunidade sempre de se reajustar com um objetivo único, que é o objetivo da encarnação nos planetas, né? Que é o progresso. Então, a gente tem que ter essa meta de progresso, porque sabemos que é inexorável, sabemos que aquela questão 1006, que a gente gosta sempre de falar, que é urgente, há uma necessidade de sermos felizes e seremos, mas quando seremos amplamente felicidade eterna? Qual será essa felicidade eterna? Quando formos perfeitos. E de que maneira seremos perfeitos? Nessa encarnação? Então, a gente acharia a justiça de Deus bastante falha se a gente tivesse nessa encarnação uma única oportunidade para você ser perfeito. E a gente não vê fundamentado realmente essa oportunidade da justiça divina nos deixar uma porta aberta para a gente escolher. É agora, nessa encarnação, a melhor forma da gente entender que a gente pode aproveitar, mas temos outras oportunidades de se melhorar sempre, porque nós somos filhos de Deus. E aí ele não vai deixar
nenhum filho, nenhuma ovelha escapar das suas mãos, né? Essa proposta. Então, a gente percebe que a gente ainda somos homens ainda no egoísmo, muitas vezes na iniquidade, como ele está falando aqui, no ódio, mas tudo isso terá remissão, né? Obviamente, porque nós somos filhos de Deus. Então, se baseia em quê? Na justiça divina. Essa que é a base, né? É o dogma da reencarnação, se baseia na bondade divina. E a partir desse ponto, a gente vai analisar a nota de Kardec, que aqui é bem longa, e nessa nota de Kardec, a gente vai destrinchando essa nota de Kardec, passo a passo, porque é bem longa, e a gente vai falar, depois a gente vai contextualizar aqui a nota de Kardec. Tavares, se você puder colocar aí para o pessoal acompanhar o slide. Na nota de Kardec, ele vem assim: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Foi exatamente aquilo que a gente estava falando aqui, né? Nessa oportunidade, a gente vai ter o que a gente não conseguiu concluir, a gente vai ter uma nova chance, né? E ele vai seguindo. Não seria conforme a equidade, nem conforme a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos no seu melhoramento, além da sua vontade e no seu próprio meio em que se achavam colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria absolutamente tratado com imparcialidade. Então, assim, nesse ponto aqui, é tão interessante que Kardec analisa, né, no seu bom senso, essa questão aqui da equidade, que sabemos que todos passamos pela mesma lei, todos temos a mesma chance, todos seremos felizes um dia. É bondade de Deus, é providência divina, sim, mas não é castigo quando a gente encontra um obstáculo e não consegue avançar no nosso melhoramento, e a gente terá outro caminho que é nos facultado, um outro meio de transpor aquela dificuldade, mas se a gente tiver vontade e no próprio meio me oferecer essa oportunidade, sempre é colocado, os espíritos estão sempre nos ajudando, não é por esse lado, vai por outro, e você pode chegar ao bom termo de sair daquela dor e da sua iniquidade. Porém, se a gente pensasse que Deus não te dá a chance, é aquele caminho, você morreu infeliz e acabou, não temos outra chance, então diminui a nossa chance de ser perfeito, né? Então, se eu não vou ser perfeito, para que eu vou continuar uma vida de luta, de muitas vezes de muito sofrimento, se eu não vejo futuro, se eu não tenho nada à frente? E exatamente esse desânimo por falta da fé, por falta do conhecimento da importância da reencarnação, que a gente vê esse número excessivo dos suicídios. Então, o suicídio se baseia nisso. Eu não tenho mais função, eu não tenho objetivo, eu não tenho chance, eu desanimo. Desanimo porque eu não vou sair disso, eu não vou para frente. Para que eu estou lutando aqui nessa vida? A vida é um mar de lágrimas sempre. Então, a gente tem que pensar aqui como muda o nosso ponto de vista quando a gente tem a certeza de que teremos uma nova oportunidade, que todos passamos por dificuldade. Seja hoje, seja uma encarnação. Sueli, esse modo que você está apresentando é muito convidativo para a gente refletir junto. Então, essa coisa, vamos avançar. Hoje não vamos conseguir avançar. Tá bom. E olha só, olha a importância disso que você está falando. Primeiro,
quando a gente vai estudar sobre os motivos que levam as pessoas ao suicídio, quando a gente estuda esse motivo, são vários aspectos conjugados. Quando a gente estuda esse motivo pelo aspecto, pela perspectiva médica, a gente já sabe a questão lá da falta de serotonina da vida, falta lá dos neurotransmissores. Quando a gente estuda sobre a perspectiva psicológica, o estresse, muitas outras coisas, todo o resumo do resumo. Quando a gente vai estudar sobre a perspectiva social, a gente sabe que são as estatísticas, né? Social no sentido assim da sociologia, né? As estatísticas. Mas nós, espírita, nossa proposta, não invalidando de jeito nenhum, e todos esses aspectos têm que ser estudados por essas perspectivas dessas ciências. Mas nós, espíritas, estudamos sobre a perspectiva espírita. Sobre a perspectiva espírita, quando Kardec coloca no Evangelho, o capítulo 3, que tem duas mensagens que são, quando entra na questão lá da instrução dos espíritos, então tem duas mensagens, que é Mundo de Expiações e Provas, que é o item 13 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, 13, 14 e 15, que é de Santo Agostinho, os três, é muito reflexivo, porque o que representa a fonte do sofrimento dos homens? Seja melancolia, seja depressão, que gera um suicídio ou não, nem todo suicida ele antes teve depressão. Tem várias características no suicídio, que a gente não vai estudar aqui agora, várias causas. Mas a perspectiva espírita, sabe qual é? Ao meu ver, tá, gente? Somos perfil do homem do planeta Terra. Somos exilados, somos viciosos e rebeldes. Então, aqui nessa questão 13, mundo de provas e expiações, a perfil do homem do mundo de provas e expiações. O 13, o 14 e o 15. E no 15, ele vem falando o quanto a gente... Ele diz assim, no 15, a Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, aí ele não está falando só de exilado de outros planetas, não. Estamos falando de exilado de colônias espirituais, que a Montas Morada na casa do meu pai, ela abrange um pensamento profundo, tá, gente? Serve de espíritos exilados, deixa eu ver aqui, lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as inteligências. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso dos espíritos. Santo Agostinho. Muito bem. Kardec, tendo por ser um espírito superior, ele tendo essa visão profunda, porque ele vem aí, ao longo do tempo, com essa filosofia, quando ele coloca no Livro dos Espíritos, esse Livro dos Espíritos que nós até passamos por lá, a partir da página 100, da questão 100, que ele vai trazer uma matéria, a matéria essa que ele traz lá da cultura céltica. Aí a gente vai... Eu vou fazer a ligação que eu quero. Quando a gente vai no livro Gênio Céltico, Mundo Invisível, capítulo 7, gravem aí, gente, capítulo 7, Leon Denis vem trazendo as tríades. A tríade 13, 12, são mais de 50 tríades, mas a 12, a 13 e a 14, que é colocada, bota mais, mas logo no início, essa tríade, que é 3 círculos de vida. Olha de onde Kardec tirou esse entendimento que, para evoluir, você tem escala, não é assim, criado, ou vai ou racha, não. É paulatinamente, através de reencarnações. De onde ele tirou isso? Que essas reencarnações elas são feitas em escala, de acordo com o grau que cada um já tem. Lá das tríades dos celtas. De lá que Kardec tirou. Da onde que ele... Quais são? Tríade 12, 13 e 14. A tríade, ele começa a falar
do círculo de Segã, que aí é uma coisa maravilhosa, que é a ambiência só Deus. Então, você vai evoluir, vai voltar para Deus, mas não vai penetrar no Segã. É o espaço de Deus. Então, nós não somos panteístas. Deus não é o universo. Nós não somos gota que saiu do oceano, individualizou e volta para o oceano. É o Segã. Tríade dos celtas, hein? Aí depois ele vem falando que esse espaço é só Deus. É o círculo de Adrede, que é o círculo onde você já está individualizado, que antes de estar individualizado, ele dá o nome de Anof, é o princípio inteligente, ainda não está em círculos reencarnatórios, que ele está ali se construindo. Individualizou, ele entra no Adrede, são várias vidas. Aí é onde entra essa questão que a gente está estudando aqui, Sueli. O Adrede, olha o que Leondelli fala aqui do Adrede. Das migrações, onde cada estado germina da morte e o homem o atravessa no presente. Olha que lindo, que lindo. Aí vem o Grílfides, onde cada espírito germina da vida e o homem a ele viajará no céu. Aí o Grílfides já é de espíritos que sai dessa necessidade dos círculos reencarnatórios, que uma coisa é encarnar, outra coisa é a reencarnação. Encarnar é o processo da lei, Jesus encarnou, mas ele não tinha o Adrede, está fora do Adrede. Ele não tem a necessidade das reencarnações, que é isso que a gente está passando. É isso que caracteriza lá no capítulo 3, ainda os mundos de provas e expiações. São espíritos que estão no Adrede, precisam essas reencarnações, como a Sueli muito bem explicou aí. Eu vou fechando, aonde ele vem colocando que o Anof, o Grílfide, desculpa, o Grílfide, o que é o Grílfide? Vou ler aqui rapidamente para vocês, para a gente... o estado da necessidade... Não, desculpa. O estado da liberdade da humanidade, o estado do amor ou Grílfide, no céu. E aí são os espíritos puros. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, na última encarnação, encontro do Bezerra de Menezes, ele foi convidado por Maria, através de Celina, a habitar o planeta Júpiter. Então, ele sairia do Adrede. Ele entraria no outro planeta. Mas lá também tem encarnações, mas não é planeta de prova e expiações. É outro nível. Então, só para a gente estar vendo que esse estudo está lá na Revista Espírita, Kardec colocando que ele tirou essa escala espírita. Por quê? O que ele fez? Ele fez o seguinte, escala espírita, primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espírito de bons espíritos. Aí de bons espíritos tem as classes, espíritos superiores, os sábios, os cultos. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, que vai a partir da 6ª classe até a 10ª classe. São espíritos neutros, pseudo-sábios, levianos e os impuros. Todas essas escalas estão aqui, no Segã, sede de Deus, no Grílfide, sede dos bons, dos bem-aventurados, Adrede, círculo das migrações ou das diversas existências corpóreas que a alma percorre para chegar de Anof, que é enquanto princípio inteligente, até o Grílfides. Então, eu quis colocar isso, Sueli, porque mostrando que... tanto é que, quando você vai no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, é um artigo de Kardec. Depois, eu acho que a partir da 17 ou da 15, aí que volta a Kardec fazer as perguntas. Aí, quando aquela 15, deixa eu ver se é a 15. Espera aí, só um minutinho. Aí que volta, um instante. Não, a 15, não, eu estou no Evangelho. No Livro dos Espíritos, vê aí para mim isso, ele a partir de se a 115 ou se a 117, que ele começa com as perguntas. Aí ele volta para as perguntas. Acho que é a 15, quando ele vem perguntando aquela clássica instrução que nós nascemos simples, ignorantes, e que...
Aqueles que não murmuram, aquela questão que a gente gosta muito, os que não murmuram, leva às expiações com leveza. Os que murmuram, aí, 114, o Tavares já botou aí. Aí, a partir da 114, volta as perguntas. Mas antes, é uma matéria de Kardec, que ele tirou da onde? Ele bebeu em que fonte? Ele bebeu na fonte dos autores, os historiadores, que já falavam sobre a cultura céltica. Gente, isso é muito lindo. Doutrina espírita é pesquisa. Quanto à parte do homem que nos toca é pesquisar. Quanto a dos espíritos, são as revelações. Mas você vê que está entrelaçado revelações com pesquisa, gente. Muito bem lembrado, né? Os druidas trouxeram para nós, e por isso que nós somos uma doutrina baseada nesses pensamentos que já é do divino, né? Porque, segundo o próprio Kardec, já nos colocam que são irradiações divinas que vêm habitar o planeta Terra. Os druidas fazem parte dessas irradiações para dar um implemento na nossa encarnação, porque ainda já estávamos lá no nosso princípio, lá no estado primitivo, a gente ainda estava muito imaturo e precisávamos ter um implemento no processo evolutivo. Então, Deus delega para esse planeta irradiações fluídicas de espíritos que habitam naquele solo, principalmente na França, ali na Bretanha, e vem se espalhando, com esse pensamento já mais avançado, esse pensamento da reencarnação, o pensamento de Deus acima de tudo. Então, aí a gente bebe nessa fonte, enquanto o Kardec foi como sendo um druida, né? Ele bebe dessa fonte e vem trazer esses ensinamentos dos druidas, que justamente, baseado nessas tríades, vão falar dos círculos. Os círculos do que a gente conversa bastante aqui no estudo do Gênio Céltico, o Mundo Invisível, a gente faz esse estudo na TV Celd. Ao meio-dia, nesse ponto, a gente está falando sobre essas mensagens que Kardec nos traz, avisando disso, né? Então, nós realmente somos baseados, né? E esses círculos reencarnatórios são bem definidos lá pelos os celtas, né? Então, tem a Nof, a Bred, Guinfield, para chegar no nosso gravitando, né? Para Deus, que é o Segan, né? Muito bem. Então, muito legal falar sobre isso, e por isso a gente está sempre assim, né? Focado lá nos celtas, porque tem muito a ver com o nosso pensamento, as nossas ideias, e é belíssimo, né? O pensamento dos celtas sempre nos emociona até, né? Principalmente nessa questão reencarnação, né, Sueli? Por isso que eu e Sueli estamos trazendo, retrazendo novamente essa questão, como a gente fez aqui agora, porque... A escala espírita exatamente são esses círculos, né? Ele logicamente, que ele condensou e ele definiu de uma maneira mais didática, mas no pensamento dos celtas é a escala espírita mesmo, os círculos, né? Que ele admite isso lá na Revista Espírita. Eu vou dizer qual é, eu não sei se é de... É de 58, agora eu não sei qual é o mês. 60, eu acho que é abril de 58, porque 58, abril, é quando ele vem falando as comunicações dos espíritos de Júpiter. Mas se é de 58, é logo nos primeiros meses. Ele admite isso, ele fala sobre isso, tem um estudo mais aprofundado sobre isso. Kardec era demais, né? Ele mesmo... Ele traz o que ele não conhecia, ele pesquisa em cima, muito bom, muito bom. Vamos continuar, né, Sueli? Ainda com Kardec aqui. Então, a gente viu aqui que essa benevolência, essa providência divina não nos deixa pensar numa única encarnação a chance da gente ser melhor. E por isso a gente tem que ter a certeza dessa oportunidade que Deus nos permite de sermos perfeitos. Obviamente que quanto mais rápido formos, logicamente que a gente sai desse círculo de reencarnações. Esse é o projeto de todos.
A gente quer ser feliz, todos queremos ser felizes, ser livre, ter melhores escolhas, mas é que a gente depende da gente. Então, a gente tem que aperfeiçoar, principalmente agora que a gente já tem todo um conhecimento que já nos dá uma outra visão, né? Um outro ponto de vista. Kardec continua assim: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e embasar nossas esperanças, visto que nos oferece o meio de reparar os nossos erros através de novas provas. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. Então, aqui nesse parágrafo, ele está dizendo que é o dogma da reencarnação bem pensada e justa, né? Justa de acordo com o que a razão vai nos dizer. Uma vez que a gente sabe que a gente não tem uma condição moral ainda tão elevada que é capaz de se dar numa encarnação, resolver e ir para outro planeta mais evoluído. Ainda estamos aqui nos arrastando sobre a Terra. Muitas vezes a gente não tem uma condição moral ainda inferior, ainda temos muitas viciações que têm que ser trabalhadas. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão justo, tão caridoso, mas como os espíritos nos falam, a gente tem que ser isso tudo mesmo, né? O BIP, né? Benevolente, indulgente e perdoar, mas é na plenitude. Na maior pureza. Então, na maior pureza, a gente ainda não é, né? A gente até é bom para os nossos filhos, a gente é bom para os nossos amigos, mas a gente, muitas vezes, dá um passinho atrás no nosso processo ainda de elevação, porque não temos ainda tão estabelecida na plenitude. A gente está no caminho, já melhorou muito, não vamos desconsiderar como já estamos melhores, pelo fato de já estarmos aqui buscando o caminho que Jesus veio nos trazer, já significa que nós mudamos muito a nossa condição moral, já respeitamos, já temos a razão, já conhecemos a razão da nossa dor e temos essa consciência, mas não está ainda na plenitude, na maioria. Né, óbvio, né? Muita gente, alguns já certamente já avançaram mais. Mas na maioria nós estamos aqui ainda nesse estado. Um dia faz o bem, outro dia a gente dá uma rateada, às vezes a gente fala inadequadamente, ou palavras inadequadas. Ontem foi bem para mim essa questão aí que eu estava lendo. Um texto aí sobre não falar, né? Palavras impropérios que eu. O Evangelho nos fala que vale muito mais a sua intenção. De qualquer maneira, essa é um caminho ainda que a gente tem que aperfeiçoar. Eu estou falando de mim, né? Então, se exaltar, às vezes, com palavras mais agressivas, a gente precisa se resguardar. E por isso a gente está nesse estágio ainda, né, do caminho. E aí a gente vai dizendo, o Kardec está dizendo isso, né? Como a gente ainda não está perfeito, a gente tem que ter uma esperança. Se a gente achar que eu sou imperfeito e acabou, aí não, né? Aí não tem sentido a gente viver aqui. Então ele está falando aqui, tem que se embasar a sua esperança de que a gente vai ser melhor e eu ter condição de reparar meu erro. E sempre se reparar o erro tem um sofrimento. A gente está aceitando nossas dores, nosso sofrimento, de fato? Às vezes sim, às vezes a gente dá rateia, não está na plenitude ainda. Então é por isso que a gente ainda está aqui nesse planeta, né? Então a razão nolo indica que os espíritos a ensinam. Os espíritos nos ensinam o tempo todo. E não é agora que a gente é espírita. Os espíritas já estão nos ensinando desde que a gente sai lá do nosso princípio inteligente. A gente já tem raciocínio e eles estão nos ensinando. Temos ouvidos dóceis a eles? Nem sempre, né? Então,
ele continua aqui. Vamos continuar aqui o texto. Ele fala assim: o homem, é isso mesmo? É. O homem que tem a consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Vamos ler outra vez? O homem que tem a consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. É consoladora mesmo, né? Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tenho esperança e vou fazer um esforço, né? Porque não vai cair do céu, depende de mim. Essa esperança depende de mim, né? Eu tenho esperança que eu vou ser melhor, mas eu tenho que agir, né? Óbvio, né? Se crê na justiça de Deus, não pode esperar estar pela eternidade em pé de igualdade com aqueles que fizeram melhor do que ele. A gente ainda tem que se colocar no nosso lugar. Não ter o personalismo de achar que eu sou muito legal, que eu sou muito bonzinho e que o outro está pior do que eu, mas tem gente muito melhor do que eu, né? Então eu tenho que alcançar o melhor. Então é uma consoladora esperança que vai dar a gente uma responsabilidade muito grande da gente ser melhor a cada momento, cada dia. O pensamento de que essa inferioridade não o deserda para todo e é para sempre, para todo sempre, do bem supremo e de que poderá conquistá-lo através de novos esforços, sustenta-o, reanima sua coragem. Perfeito mesmo, né? Eu sou ainda imperfeito, ainda tenho muitas dificuldades para vencer, mas eu não estou deserdado, não estou abandonado, não. Eu vou conquistar. E eu preciso de quê? De esforços e ânimo e coragem. Estou vendo muito Lacordaire falando aqui para gente. Coragem. A batalha é sua e você precisa vencer, e você que vai ser um vencedor quando você tem coragem de vencer a sua batalha própria, né? Continua. Quem é que, ao final da sua carreira, não lamenta de ter adquirido muito tarde uma experiência de que não pôde mais tirar proveito? Gente, essa daqui bate forte no nosso coração. A gente lamenta mesmo. Poxa vida, perdi a oportunidade, eu poderia ter aproveitado aquele momento para avançar, para ter felicidade, mas eu fui rebelde, eu fui viciosa, eu fui teimosa e não aproveitei aquele chamado que a Casa Espírita, por exemplo, me chama para fazer um trabalho e eu faço corpo mole, eu reclamo. E não vou avante. Às vezes a gente reclama, mas vai, né? Isso daí também acontece. Mas é aquela experiência que a gente chega na tua frente e a gente refuta. E muitas vezes era uma experiência que é para você ter um grande proveito e a gente abre mão. Então é muito especial. A gente vem o dia, todo o tempo, a gente vem tendo oportunidades, às vezes pequenas, é um chamado. Mas a nossa viciosidade, a gente sempre nega, é sempre rebelde, é responsivo. Essa é uma característica muito ainda do planeta de expiação e prova. A gente responde imediatamente na defesa própria, isso aí é animalidade, né? Porque o animal faz isso, ele é responsivo. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade porque não reflete, não se cala, não silencia. E aí ele segue. Esta experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, sempre tem aprendizado em todas as oportunidades que passam por nós, porque realmente, mesmo que se a gente refutar, vai com má vontade, vai na disciplina, tem que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas a gente vai na disciplina, a gente aproveita muito, né? Pode ser chatinha que a gente né? Mas estou falando de mim, tá? Mas realmente a gente tem que aproveitar dessa existência, das oportunidades, porque eles estão nos avisando para a gente ser perfeito. Fala aí, Helena.
Não, isso aí, estou acompanhando aqui o teu raciocínio. Deixa eu falar aqui, aproveitar o que Gi está falando. Gi Valverde sempre está aqui com a gente, Patrícia, Francisca. A Gi está falando assim: talvez nos falte um pouquinho, bem mínimo, de compreensão e compaixão. As oportunidades estão sempre disponíveis, mas nós não enxergamos ainda devido à nossa atenção e falta de misericórdia, mas vamos tentando. Não é isso, Gia? É isso mesmo. Né? Às vezes a gente não percebe que é uma oportunidade que é por ali a gente vai ser melhor amanhã, né? E refuta. E é isso mesmo que você está falando. E ela continua aqui, ó, tentando a afabilidade e a doçura, como ensina Lázaro. Estamos tentando mesmo, né, Gi? Porque a gente é muito responsivo e a gente realmente usa o cérebro reptiliano. Muitas vezes é por isso que a gente dá aquela resposta imediata e perde a grande oportunidade. E por isso que os espíritos sempre falam para a gente, silencia. Silencia para você repensar e depois continuar a sua jornada, porque muitas vezes aquela resposta imediata vai te travar a sua evolução. Então, pensa melhor, se coloca, obviamente, que a gente não pode ficar sempre no silêncio, a gente tem que se colocar, o seu ponto de vista é importante, a sua atitude diante da vida, mas realmente essa questão é importante. Olha, a Francisca está dizendo assim, Francisca Liduína, também nossa amiga aqui, sempre presente. É um grande consolo e estimulador pensar que já estamos no caminho dessa melhoria moral. E estamos mesmo, né, Francisca? Com certeza, já escolhemos, já caminhamos tanto. E quando a gente passa assim por toda imaginar que a gente passou por todos esses círculos que os celtas nos dizem, né? Do princípio inteligente até chegar na humanidade, nessa fase do Abrede, onde a gente já está aproveitando para desenvolver a consciência, o livre-arbítrio, a gente vê que a gente avançou bastante, né? E a gente vai avançar mais, com certeza. A Gi continua falando assim, sala de aula, como professora da rede pública, com adolescentes. Aí, Sueli, com você também. Aí é mesmo prova, né, Gi? Aí é prova mesmo, né? Adolescente é prova para gente. Eu passei por isso também, né? Agora eu já sou aposentada. Mas é uma oportunidade realmente para a gente vivenciar essa fase que é de desafios para os educadores, e é uma grande aula, né? Grande oportunidade da gente aprender. Eu acho que ali os espíritos estão ali intuindo a gente o tempo inteiro para ter tolerância, para ter esse caminho aqui que ela está falando, né? Afabilidade, doçura. É na sala de aula mesmo. Porque a gente sabe que grande parte dos educadores, né? Nem todos, só para a gente ter que sempre guardar as devidas proporções, mas são espíritos que, de alguma forma, desvirtuaram o próprio raciocínio da alma, ou mesmo missionários que estão ali para incrementar ideias, leis, avançar no processo da ciência da educação também. Mas a gente sabe que tem um grande número que foram espíritos que imploraram para resgatar na área da educação através do próprio raciocínio que foi impedido de avançar. Não são todos, claro, mas alguns poucos ou alguns muitos, não sei. Mas a gente sabe dessa questão mesmo das áreas, porque é Jesus que abre campo de trabalho e é Jesus que envia nós, os sofredores, e que temos que avançar e que queremos avançar para esses campos de trabalho, né? Então, só temos que agradecer, né?
Ela está falando que a Gi continua falando para a gente aqui que essa tarefa, que ela é professora, com certeza, de adolescente, como eu fui, ela está dizendo, é uma delícia, mas misericórdia, realmente. Não é fácil, não. Minha filha, no serviço público, eu já trabalhei os meus 35 anos de serviço, e certamente é isso, é misericórdia que a gente tem que ter, porque não é mole, não, é uma sociedade bastante complicada, um mundo complicado nessas comunidades que a gente trabalha no serviço público, que realmente... eu também, a Gi Valente também foi professora professora de biologia, eu também fui, trabalhei nessa área, e aí não é brincadeira, não. A gente trabalhar tem que ter muita... como diz ela, como ela mesmo está dizendo, é pecadora, fui pecadora em encarnações, então a gente tem que... Né? O Sandro está aqui falando com a gente, que ele é de São Paulo, ele está dizendo assim, na nova oportunidade da reencarnação, os nossos mentores estão ao nosso lado, na escolha de melhor prova e as necessidades prioritárias. É por isso, viu, Sandro, que eu caí como professora, porque eu precisava resgatar durante todos esses anos da minha vida, eu sou aposentada, mas esses anos todos resgatar coisas aí do passado e aí para adquirir o que a Gi está nos falando aqui, para a gente ir adquirindo a afabilidade e doçura, né? E não tem outro caminho, não, né? Eles ficam mesmo nos escolhendo a melhor prova para a gente usar mais essa e adquirir virtude, né? E você vê, Sueli, e todos que estão nos ouvindo, esse texto aqui de Kardec, é o homem que tem a consciência da sua inferioridade áurea na doutrina da reencarnação. Aí, antes de prosseguir, olha como Kardec começa. O homem que tem consciência da sua inferioridade, porque o que não tem, ou ele se acha por ser dessa ou daquela religião, acha que a salvação veio pela religião, ou ele acha, que a maioria acha que por ser da religião, está salvo, né? Então, como Kardec fala aqui, o homem que tem a consciência da sua inferioridade, quer dizer, somos perfectíveis, como é colocado lá na Revista Espírita e várias outras obras de Kardec, isso é muito importante, esse foco, essa ideia, né? Essa reflexão da perfectibilidade, mas aí tem que ter consciência da nossa inferioridade. Para quê? Para aurir. Aí sim a gente vai começar a absorver com muito mais proveito a questão da doutrina das reencarnações. Porque enquanto a gente não tiver tomada de consciência da nossa posição através das nossas ações, do fruto dos nossos pensamentos, e não através de um pensamento ilusório, através de um otimismo aloprado, a gente faz, às vezes, uma atitude, a gente pega aquilo ali, como eu sou boa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e então facilita para a gente absorver essa ideia da reencarnação. Ou então achar que porque a gente é espírita, não vai nem precisar mais reencarnar no planeta Terra. Lê do engano. Então, eu gostei muito desse início, né? O homem que tem a consciência de sua inferioridade, áurea na doutrina das reencarnações, uma consoladora esperança. Não é isso que a gente está precisando? O homem não precisa de consolação, mas não esse consolo de vício, de clichês que a gente já tem, eu me consolo. Acho que a Helena caiu ou fui eu que caí, já não sei. Helena, né? Foi ela dessa vez, gente.
Tá complicado mesmo, porque a gente foi Helena, então tá. É porque a gente tá sem... Cai a luz, você sabe, né? O pessoal daqui do Rio de Janeiro já está sabendo que a gente está num tormento aqui, toda a televisão avisando para a gente. Vamos seguir, então, esse caminho, esse pensamento aqui de Kardec com uma questão do Livro dos Espíritos, essa questão 619, onde a gente trouxe o seguinte: Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus, porque toda essa questão 171 está nos reportando a providência divina. Está falando justamente que que Deus nos deixou por lei, esse caminho que é a reencarnação para você ter esperança numa oportunidade de ser perfeito um dia, não é isso? Então, ele pergunta nessa questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? A resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso efetue. A gente já sabe, gente, essa questão aí é bem interessante, essa pergunta, porque a gente tem a questão 621, aonde que estão essas leis, então? Já que todo mundo conhece ou deveria conhecer, porque onde está essa consciência? Onde ela está localizada, essas leis divinas? Aí a gente já sabe que a 621 vai falar assim: está marcada, todas as leis divinas estão marcadas na nossa consciência. Então, realmente, todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Por quê? Porque já está no nosso princípio inteligente desenvolvendo, chegando na humanidade, nós já temos todo esse arsenal todo da lei divina, e a gente já sabe o que é bom e o que é errado, né? A gente já sabe. Só que nem todos a compreendem. Por que não compreendem? Dureza de coração, ainda fica na dureza, no ódio, na vingança, no duelo, né? E aí, logicamente, não quer ser, ainda fica no egoísmo. Nesse processo evolutivo, a gente ainda fica na animalidade, então a gente não enxerga uma outra possibilidade para nós, mas nós temos implantado já. Toda a lei divina é implantado e a gente já sabe o que é bom, o que é certo, o que é belo. A gente já entende isso, só que essa dureza, esse egoísmo, esse personalismo, eu primeiro, quero levar vantagem em tudo, não nos permite que os homens decidam a investigá-lo e compreender melhor. Por isso que a gente ainda tem guerras, por conta dessa dureza de coração. Mas já não sabemos que as guerras trazem tanto prejuízo e tanto mal para a humanidade, de mortes, e enfim, né? A gente ainda precisa disso. A gente ainda está precisando dessas guerras, dos flagelos, né? Que Kardec até nos coloca isso, os espíritos nos falam que essas mortes coletivas têm um objetivo também divino, que é para renovar o pensamento, renovar as ideias, mas a gente ainda precisa disso. Por que a gente precisa? Porque ainda temos a lei dentro de nós, mas não compreendemos. Então precisa da guerra ainda, porque o homem ainda precisa ser renovado no pensamento, ainda precisa ter a certeza que as leis estão implantadas no nosso coração e a gente ainda está fazendo guerras. E a gente faz uma guerra de pensamento, né? Deixa eu responder aqui a Helena se eu estou no ar, porque o negócio está bravo aqui para nós, gente. Deixa eu... A internet, vai ligar para o WhatsApp. Nem o WhatsApp meu está funcionando. Então, gente, tá brabo o negócio aqui. Deixa eu sair daqui. Bom.
Ó, chamada. Agora que ela vai. Ainda tá mandando. Bom, gente, deixa ela para lá. Então, aí a nota de Kardec. A justiça das diferentes encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham despendido o que e se esclarecerem? Então, é muito dessa questão mesmo, né? Pois é. É isso mesmo aí que a Francisca está dizendo. Vou ler aqui o Sandro está falando. Nessa vida que vivemos, enraigada a matéria, deixamos de lado o real valor das nossas necessidades de melhorar e aproveitar melhor a reencarnação. Esquecemos do projeto. É perfeito, né? Isso daí é muito certo que você está falando, porque a gente vai por conta das nossas imperfeições mesmo, é que a gente está caminho ruim, né? O caminho do mal, o caminho das viciações, e aí a gente vai se afastando do. Deixa eu. Helena, estou fazendo as duas coisas, gente, porque ela está preocupada aqui se eu estou, se eu não estou, eu vou ligar para ela. Desculpa aqui. Então, essa questão aqui. Por que a gente ainda está nesse caminho aqui, né? Difícil. Helena? Oi. Você está sem luz, né? Ah, tá bom. Deixa que eu vou conseguir, que eu estou aqui no ar ainda, tá bom? Pode ficar tranquilo. Beijo. Então, é isso. Então, aqui nessa questão de 619, vai falar justamente sobre essa providência divina e que a gente já está alertado, né? Então, nesse alerta é o caminho para a gente seguir com força e com coragem, como nos propõe Lacordaire. Senão, a gente vai paralisar a nossa jornada. Cada vez a gente vai repetir esse abrede, como diriam os celtas, sem desenvolver a consciência e as melhores escolhas, o livre-arbítrio. É essa a proposta, e a gente tem que seguir à frente, tá? Então, vamos numa nova questão, que a gente ainda tem um tempinho, vamos numa nova questão. Para pensar justamente sobre essa providência divina e nosso caminho evolutivo. A Revista Espírita de novembro de 1858, Kardec traz uma matéria muito interessante, que é para a gente pensar. Eu cortei alguns pedacinhos, mas ainda é longa, então vamos lendo devagar, tá? Vai falar sobre pluralidade das existências, de Revista Espírita de novembro de 1858. Vamos lá. A certas pessoas repugna a ideia da reencarnação, pelo único motivo de lhes não convir. Essa coisa aqui é interessante. Se eu falar, muitas pessoas, para eles não convém pensar, ou essa ideia da reencarnação não tem sentido, porque eu nascer rico, agora eu sou rico, eu posso nascer pobre, eu nasci inteligente, na próxima eu posso nascer diferente, posso vir escravo, posso ser doente, posso ter imperfeições físicas e mentais. Então, isso repugna a ideia de quem é tão perfeito, né? Que se acha perfeito. Então, é bem colocado logo no início, né? Então, ele segue. Dizem que a existência, uma existência, é bastante e que não desejam recomeçar numa outra. Isso daí, gente, muitas vezes a gente fala sobre, até de brincadeira, mas a gente fala, né? Outra encarnação? Não, eu já sofri demais, estou fora, não quero mais reencarnar, quero ficar na nuvem tocando lira. E aí a gente já sabe que por isso que eles não querem nem falar sobre reencarnações, né? Então, continua. Conhecemos algumas pessoas para quem a ideia de reaparecer na Terra as deixa enfurecidas. Queremos apenas lhe perguntar
se Deus teria tornado o seu conselho ou consultado o seu gosto antes de criar o universo. Eu achei maravilhosa essa colocação de Kardec. Ele perguntou alguma coisa para você? Vai ter, independente do que você está pensando, do que você quer, meu amigo, porque é lei divina e natural, acabou. Deus perguntou seu conselho, sua opinião? Não vamos. É evidente que sem reencarnação haverá apenas uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual for a única, cada alma é criada ao nascer e a menos que se admita a sua anterioridade. É isso. Então, não tem reencarnação, Deus vai criando cada nascimento uma alma. Nesse caso, é de se perguntar-se o que seria a alma antes do nascimento e se esse estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer. Então, Deus criou a alma agora. O que era antes? Então, não tem como transformar, fica sem solução também, né? Não há meio termo. Ou a alma existiria antes, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual seria a sua situação? Tinha ou não tinha consciência de si mesmo? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era progressiva, era estacionária. Então, a questão é que as pessoas sabem que têm almas. Tem alma. Eles se repugnam simplesmente da sua perpetuidade e da sua reencarnação. Mas se você já tem alma, como é que era antes? O que vai ser depois? Essa pergunta cabe também, né? Se você acredita que você tem uma alma, mesmo ficando na nuvenzinha, eu preciso questionar o que ele era antes, o que ela vai ser depois. Porque senão eu fico com um pensamento ali congelado só no que eu quero, para minha felicidade, para minha tranquilidade. E eu não estou usando o método científico que Kardec usa. Kardec usa o método científico que é de investigação. Se eu tenho alma, devo ter um objetivo dela estar aqui com papel. Ela era como era antes, o que ela vai ser depois? Esse projeto que é o método científico, é de pensar em cima da situação em si. E ele segue. Num caso, como no outro, em que grau chegou no corpo? Então, esse questionamento é um homem de ciência que faz, né? Ele não aceita simplesmente a resposta que fica paralisado ali. Eu tenho alma, mas como era antes? O que vai ser depois? E como ela chegou no corpo? Qual é o processo de tudo? Aí é que a gente diz que o dogma é pela razão, porque tem toda uma pesquisa de o que ele era antes, do processo evolutivo, do caminho do futuro, o que eu seria antes, o que eu vou ser depois. Esse é o método que Kardec utiliza, por isso que é um dogma mais baseado é uma pergunta, é um questionamento, é uma opinião, mas baseado na razão, na lógica de um método científico, né? Que questiona, que avança no processo. E ele vai seguindo assim nessa mesma questão aqui da Revista Espírita. Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nascesse com o corpo, ou o que dá no mesmo que anteriormente a sua encarnação tivesse apenas faculdades negativas, levantando-nos as seguintes questões. 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Vamos pensar sobre isso? Como a gente encontra pessoas de uma educação rasa. Nós somos professoras aqui, várias pessoas aqui são professoras e têm essa experiência. Você olha assim, crianças que têm dentro da escola, não preciso ter grandes experimentações, não, que tem um ambiente totalmente atípico
ignorante, às vezes até na marginalidade, mas tem um pensamento evolucionista, um pensamento avante, do bem, do bom, do belo. Da onde veio essa aptidão? Da onde você vê crianças com 3, 2 anos e um ano e meio tocando piano fluentemente? São aptidões que não se justificam porque a educação não teve. Então, da onde vem isso? Essa aqui é a questão que Kardec está perguntando. Por que tem espíritos que nascem numa educação tão especial, mas não conseguem avançar? Então, por que você tem facilidade de estudar as lições aqui do Espiritismo, mas não tem facilidade para estudar um monte de coisas? Já significa alguma coisa? Já significa... Você já percebeu como é fácil para nós entender essas questões do Livro dos Espíritos? Por que será? Será que a gente já não teve algum contato com essa realidade para ter facilidade? Porque a educação, eu particularmente, se eu for falar o seguinte, a minha família era uma família, eu não nasci em berço espírita, eu nasci num berço assim, a minha mãe era filha de Maria, mas também não era muito carola, nem trouxe evangelho, não trouxe nada disso. A gente foi criada na igreja, como é o católico brasileiro na sua maioria, mas eu, particularmente, dentro da minha família de 4 filhos, ninguém tem ateu, tem aquele que não é nada, tem aquele que gosta, mas não sabe nem do que se faz, que é o espiritismo, mas eu sempre fui ligada às questões dos espíritos. E eu era extremamente, na minha adolescência, extremamente discriminada pela própria família. Aquelas bobagens da Sueli, aquelas macumbas da Sueli. Então, a gente vê que são coisas que, como o Kardec está colocando ali, mostra a aptidão da alma, mas que não tem a ver com a educação. Que eu sempre fui interessada nesse ponto da mística, do transcendente, e não fui educada para isso. E, pelo contrário, eu fui deseducada, tá? Porque cada vez que eu li um livro na minha época, eu sou velhinha, então na minha época tinha uns livros assim, Lobsang Rampa, era um hindu que usava toda essa transcendência para fazer uns caminhos assim, sabe, budistas, assim, enfim, né? Eu adorava, assim, tinha mais um que eram os deuses astronautas. Eu li aquilo ali e as pessoas da minha família falavam assim, está lendo uma coisa que não tem... E hoje em dia, esse grupo meu familiar, quando se fala disso, eles já me respeitam atualmente, por conta da minha postura. Mas eu tenho mesmo uma irmã que é materialista, não acredita em nada, e ateia mesmo, né? Então, mas pede, né? Reza para mim, o que é? Quando morre? Onde vai? E hoje eu já tenho um respeito da família, porque eu continuei. Mas é isso aqui que Kardec está falando, né? É a aptidão da alma, porque eu tenho outras histórias em reencarnatória nesse grupo aí. Com certeza, não tenho, e não tenho dúvida. E mais do que isso, a gente vê como é fácil a gente entender essas coisas aqui do espírito, né? É mais fácil do que o outro que fica... sabe, até acredita, mas não avança muito. E é interessante essa lógico que tem buscas pessoais, mas que é interessante essa facilidade que a gente tem, e isso daí a reencarnação vai nos explicar. Na questão 2 aqui, que o Kardec coloca nessa revista espírita, ele fala assim, a terceira visão... Olha, ele também, o Tavares eram os deuses astronautas. Tavares é desse tempo. Com certeza ele deve ter lido esses livros aí que eram da transcendência, que não era natural da minha cultura, do ambiente que eu frequentava. Era muito
avançado, pensamentos transcendentais. Eles iam para o monte do Tibete, veja isso. Tem um assim, entre os monges do Tibete, que eles iam lá, era a transcendência desse povo oriental, gente. Olha que coisa tão fora do meu espectro cultural. Eu trabalhei, eu li essas coisas. Ó, a Francisca leu também, tu é antiga. Sueli, a gente já está no finalzinho aí, mas esse menino é estranho. Essa menina é meio estranha, né? Não queria dizer nada, dizer que era estranho, né? Para não dizer que era doido, aí dizer que esse menino é meio estranho, essa menina é meio estranha. Eram adjetivos carinhosos, porque a gente gostava de ler essas coisas assim, fora do quadrado. Fora do quadrado mesmo. Gente, a gente vai deixar essas indagações aqui da Revista Espírita, que é muito especial para a gente pensar a razão, né, que ele está falando aqui, porque algumas pessoas repugnam a ideia da reencarnação. A gente vai deixar para a semana que vem, a gente vai voltar nesse ponto aqui para a gente conversar mais sobre isso, que eu achei muito rico aqui o Kardec falando sobre nós, porque é muito da nossa vivência. E aí a gente vai para a nossa prece para encerrar e fiquemos todos aqui irmanados, que foi um bom dia de tarefa para a gente repensar a nossa escolha, né? Então vamos à nossa prece, agradecendo a Jesus essa rica oportunidade de atendermos ao seu chamado. Mestre Jesus, a gente acaba o trabalho, esse trabalho em torno do Livro dos Espíritos, já com o coração repleto de alegria, de passividade e com esse estímulo de esperança no grande porvir que será o reino de Deus. Sabedores que ainda temos uma jornada para percorrer, mas temos a certeza do seu auxílio, desses abnegados trabalhadores da vinha do Senhor que vêm nos alertar, e que a gente possa, sim, mais uma vez, ter ouvidos dóceis a esses espíritos amorosos que querem sempre o nosso bem, porque eles já caminharam mais e estão mais à frente, né? São espíritos que nos precederam, e pela sua experiência e pelas suas escolhas, estando mais à frente, eles podem nos intuir para o nosso caminho evolutivo. Agradecemos, Mestre Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a Estação da Luz, na pessoa de Tavares, que deixa para a gente essa oportunidade dessa doutrina ser espalhada no éter, para que a gente possa solidificar esse caminho, esse pensamento da reencarnação, a certeza que cada vez edificada nos nossos corações nos dá um outro ponto de vista. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada, Maria de Nazaré, por sempre estar ao nosso lado, nos auxiliando no nosso caminho aqui, na nossa encarnação, nas nossas escolhas de prova. Agradecemos mais uma vez aos nossos guias, nossos mentores que estão sempre ao nosso lado, nos impulsionando, e que a gente possa, mais uma vez, na próxima oportunidade, estarmos aqui reunidos, pensando e repensando em torno desse tema. Que Jesus nos alcance com a sua paz e com o seu perfume de amor. Assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.